Estamos de volta, a gente fala hoje um pouquinho sobre animais de estimação, o animal silvestre, a gente tem aí um porquinho da Índia, temos também essa fofura, gente, de lacinho, coisa mais linda. Os bichinhos hoje aí dominando o nosso programa e esse bloco, exatamente para despertar no nosso público a importância da posse responsável e os cuidados principais. Agora eu vou pedir, por favor, então, aquelas estratégias e segredinhos para a gente poder oferecer os comprimidos ou mesmo, de repente, quando for algum outro modelo de remédio, então, que não comprimido. Então, às vezes tem ali um de gotas que você tem que pôr com a seringa e outros. A gente vai mostrar e demonstrar aqui para vocês. Dicas, truques. Bom, o primeiro, assim, que todo mundo já conhece, seria colocar o comprimido dentro de um alimento que o animal goste. Salsicha, carne, frango, o que você percebe que o animal goste. Só que aí a dica é o seguinte, já não dê logo no primeiro pedaço o comprimido. Então você dá um pedacinho para ele sem o comprimido. No segundo você já dá com o comprimido. No terceiro você dá no comprimido. Normalmente, cães grandes, cães assim que nem a Lore, eles aceitam bem. Agora, gatos, eles já essa tática, digamos assim, não é tão vista porque eles percebem muito fácil se tem um sabor diferente na comida dele e eles não comem de jeito nenhum. E pro gato, tem alguma dica? Então, do gato, o ideal mesmo seria colocá-lo dentro da boca mesmo. Que cachorros também, quando não aceitam comida. Tem cachorro também que não aceita comer. Seria colocar... E aí, como que eu vou abrir a boca para poder colocar, para não machucar o bichinho? Tá. No caso aqui, quando você tem alguém em casa, você pede para alguém segurar. Vamos lá, dona moça. Aí você sempre tem que fazer o seguinte, você não pode deixar o cachorro espernear, ou o gato também serve. No gato, para não unhar, você pode enrolá-lo numa toalha, numa manta, para ele se sentir seguro, deixando só o pescoço. Tá. Você fala assim, você sempre segura a cabecinha. Gato e cachorro pequenininho é excelente. Porque a Lore, mais ou menos, tem o tamanho de um gatinho, assim. Seguraria a cabecinha dela para que ela não, assim, mexesse. No caso, no comprimido estaria assim, entre meu polegar e meu indicador, e você deixa o dedinho do meio liberado. Quando o comprimido, imagina que estivesse aqui. Então mostra pra mim de novo. Ó, eu não vou dar o comprimido pra ela, né? Eu só vou, vamos imaginar que ela vai tomar. Eu vou pedir só pra você segurar um tempinho pra câmera conseguir fechar a imagem e mostrar essa posição dos dedos que você ressaltou que é importante. Ó, o comprimido tá aqui, ó, entre meu polegar e meu indicador, e esse dedo fica liberado. Por quê? Esse dedo que vai abrir a boca. Então você segura a boca do animal, do gato, do cachorro, com o dedo você abre. No caso, eu enfiaria assim, né? Bem lá dentro da boquinha dele, levantaria o pescoço, faz uma massagem. Automaticamente você percebeu que o cachorro, ele vai deglutir o gato. Tá. Portanto, você tem que colocar o mais dentro possível da língua. Não joga lá dentro nada. Coloca. Vai aceitar. No caso dos líquidos... Põe pertinho da língua e faz uma massagem o mais dentro aqui. que você conseguir na língua. Ok. E vira a cabeça do animal pra cima. Ah, legal. Nisso, o animal vai perceber que tem alguma coisa e já vai engolir. Certo. Os líquidos, a mesma coisa. Uma seringa sem agulha, gente, por favor, né? Sem agulha. Você pode pingar as gotinhas que o veterinário disser pra você. Pode diluir, mas é bem pouquinho, assim. Não precisa encher a seringa de água, até pra ficar difícil de dar. Tá. O xarope também, você puxa 1 ml, 2 ml, de acordo com a receita. Também segura a cabecinha dele e vai colocar a seringa aqui do lado. Ah, a seringa eu ponho no ladinho da boca, na lateral. E na lateral. E vai devagar, não joga de uma vez, senão, tá? Ele pode... A própria língua deles, eles expulsam. Eles expulsam. Então tem que ser aos pouquinhos. E aos pouquinhos ele vai começar a lamber, você vai ver que ele vai começar a deglutir Ela quer você. o medicamento sem problema nenhum. Gato, não assustem que gato, quando for remedicamento, ele vai salivar, então ele vai babar muito, mas isso nem sempre nem é a reação ao medicamento, é mesmo do animal que não aceita. Para tentar recusar. O estresse na hora de fazer a medicação. Perfeito. E o bacana é que ela falou do pano, porque os gatos, eles têm as garras, né? Então eles podem machucar a gente na hora que a gente está fazendo a medicação. Então é bacana, às vezes, você colocar ele em volta de uma toalha mesmo e alguém ou então segurando. no chão. Proteger a nossa mão. Ou então no chão, no caso aqui, por exemplo, se eu estivesse em casa, teria ajuda. Então você pode prender no meio do seu joelho, o gato ou o cachorro, e fazer da mesma maneira que eu fiz. Assim, o animal se sente seguro e protegido. Principalmente gato, ele vai ficar quietinho e você consegue dar. Se você estiver sozinho ou não quiser ninguém segurar, enfim. Legal. Hoje, quais são os animais silvestres que a maioria das pessoas tem em casa e buscam para ter em casa? Mais comum que a gente vê é a calopsita, né? Falando das aves, o pessoal tem bastante calopsita, periquito, né? Coelho, que são os lagomorfos, e os roedores, que são os porquinhos da Índia, chinchila,
E os hamster, que tem os twisters, o hamster chinês, são o que a gente mais atende na clínica veterinária. Onde buscar esses bichinhos? E eu pergunto isso porque, infelizmente, a gente vê muito ainda hoje, gente, no nosso país, o tráfico ilegal de animais. E isso é crime. Não vão me comprar bichinho de lugar que vocês não conhecem. Tem que ter registro e autorização do IBAMA. Isso Exato. é muito sério. Como as pessoas podem buscar e ter a garantia de que estão adquirindo o bichinho que está tudo certinho? Na verdade, é assim, a partir do momento que você quer obter um animal silvestre, é interessante você procurar um veterinário específico da área, para ele avaliar assim, qual que é o ambiente que você tem, se é apartamento, se é casa, qual animal você gostaria de ter, para ver se a gente orienta, se você vai se adaptar, se esse animal vai se adaptar a esse local. Porque não adianta também, por exemplo, você querer ter uma arara no apartamento. Né? Então, você tem que ter um ambiente adequado para cada animal. Por exemplo, para apartamento e para casa, quais são os mais indicados? Para apartamento, a gente indica mais o coelho, a própria chinchila, né? Porquinho da Índia, o furão, né? E que, por exemplo, o furão, o papagaio, a arara, são animais que precisam de nota fiscal. Né? Então, você precisa encontrar um local que seja legalizado, que vendam esses animais. As aves legalizadas, por exemplo, elas têm anilha. Furão, eles têm microchip. Então, você tem que se informar para você não contribuir com o tráfico de animais, né? E o que a gente vê mais de comum, a gente atende, infelizmente, isso é uma rotina da clínica veterinária, a gente atende bastante o papagaio, por exemplo, que são animais que precisam de nota fiscal e, infelizmente, a gente vê pouco isso na clínica veterinária. Então, é bacana você ter, eles são bonitinhos, eles são inteligentes, mas você precisa ter ele legalmente. Então, se você quiser, procura o veterinário especializado que ele vai indicar os lugares aonde você adquirir cada espécie de animal. Quando a gente fala em animal silvestre, quais são os erros mais comuns cometidos? E eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente vê muito, inclusive em redes sociais, né, esses vídeos que vão circulando pela internet. Tem cada alimento, gente, que me oferecem para tartaruga, para porquinho da Índia. Aí eu paro e penso assim, gente, mas esse bicho pode comer isso? Né? Então, quais são os erros mais comuns, até para as pessoas que estão em casa, de repente, aprenderem e pararem de fazer? Os erros mais comuns que eu pego na minha rotina clínica são erro de nutrição e manejo ambiental também. Manejo nutricional e ambiental. Por exemplo, o porquinho da Índia, às vezes as pessoas elas compram, em shopping você acha. Então, vai lá, compra, eles te dão uma ração, aí fala, então ele só come isso. Né? Tem gente que pesquisa, sabe? Eu posso dar esse tipo de folha, esse tipo de capim, mas não procura um veterinário especializado. E aí, uma das alimentações principais deles é o feno, que é o capim seco, que ajuda no processo digestivo e desgaste de dente. Então, na maioria dos proprietários não sabem isso. E aí eles vão ter problemas futuros com crescimento de dente, esse animalzinho acaba sofrendo. Então, antes de adquirir, se informe o que ele come, o que ele precisa, um ambiente legal para ele se entreter, brinquedos, no caso deles, para roerem. Tamanho de gaiola, né? O tamanho que esse animal vai ficar. Então, o veterinário ele vai saber esclarecer todas essas dúvidas. No caso das tartarugas, o que pode e o que não pode dar para tartaruga? Tartaruga depende, né? Elas são animais onívoros, né? Então, elas vão comer... A base da alimentação delas é verdura, fruta e legumes, e também você tem que oferecer a proteína para elas. No caso de um jabuti, não com tanta frequência como num tigre d'água, que é um cágado que é aquático. Os cágados, que são os aquáticos, eles comem mais proteínas, eles se alimentam de carne mais vezes ao dia. Né? Já o jabuti não, 1 vez por semana, 2 vezes por semana que você oferecer, pode ser carne moída crua, pode ser ração de cachorro úmida ou ração de gato, mas 1, 2 vezes por semana já é suficiente. Verde à vontade, que são o que a gente encontra no mercado, que são as verduras, né? Frutas e legumes também. Calopsita, que é muito comum também, né? Muita gente tem calopsita. Calopsita também. Calopsita, hoje em dia existem as rações extrusadas para calopsita, para o jabuti, para o tigre d'água também. Tem ração no mercado que se vendem, mas só a ração não é suficiente, você tem que complementar essa alimentação. Calopsita, hoje em dia existe a ração extrusada para calopsita, que é como se fosse ração de cão, porque o que eu vejo mais comum é o pessoal dar a mistura de semente, que contém muito girassol, muita gordura, e isso vai prejudicar a sua ave no futuro. Então, é interessante você oferecer a ração
E essa misturinha de semente, ela entra como se fosse uma sobremesa para esses animais. E introduzir fruta e legumes verde escuro, como almeirão, às vezes eles gostam, brócolis. Eles são aves as aves, elas têm o paladar mais cítrico. Então elas vão gostar de laranja, maracujá. Você pode oferecer maçã, banana também, à vontade. Para ave, você só não pode dar o abacate ou alface. Para eles também não pode dar alface. A alface a gente não indica para nenhum animal, porque ela não tem vitamina C, contém muita água e pode causar diarreia nesses animais. Para a gente finalizar, iguana, que também é relativamente comum. Iguana, quando ela é filhote, ela acaba comendo mais proteína. Então, a gente dá mais petisquinho para eles, como ração de cão também. E oferece o verde escuro e tem a ração específica para iguana, ração específica para réptil. Quando ela já fica mais adulta, aí ela vai comer mais verde escuro mesmo. Legal. Tá? Mais fruta e verdura. O verde é o principal. Antônio não quer aparecer. Não, gente, ele tá escondido. Antônio tá tímido. Antônio entrou ali no olho ele dele, ouve o não barulho, quer sair ele não por quer nada. sair. Antônio, você não quer só dar tchau, pessoal de casa, Antônio? Gente, nós vamos divulgar todos os contatos das nossas veterinárias. Coitadinho, acho que o Antônio pensa assim, o que essa tia chata tá me tirando do meu sossego? Olha que graça. Olha, eu quero esconder. Oi. Eu não mordo, por enquanto. Porque depois que cresce, às vezes eles dão umas mordidinhas. Vale, dói um pouquinho, né? Mas eu sou bonzinho, gosto de carinho coisa mais na orelha. linda. Então tá aí, gente, acho que valeu esse nosso papel importante, né, de alertar em relação ao animal silvestre, então a posse responsável e legal, os cuidados com os nossos cãezinhos e gatos na hora de dar a medicação. Muito obrigada, viu? Obrigada pela a presença vocês. de vocês. Obrigada a vocês. Voltem outras oportunidades pra gente falar mais, né? É tão comum as famílias terem algum tipo de bichinho de estimação e hoje também cada vez mais comum ter em casa um animal silvestre. Então é importante a gente de fato saber cuidar direitinho para poder oferecer qualidade de vida também, né, para os nossos bichinhos. Muito obrigada pela presença, tá? Em pleno feriadão. Obrigada em 12 hoje.